Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Civil investiga um caso de racismo numa lanchonete na zona oeste do Rio. Uma mulher que se disse médica destratou um atendente do local. Subiu para 12 o número de mortos suspeitos pela polícia na Baixada Santista hoje. 2 PMs ficaram feridos por tiros disparados por criminosos em Santos. Entram em vigor novas regras para compras internacionais pela internet de até $50. E ainda, o estado de São Paulo prorroga a campanha de vacinação contra a gripe. O novo prazo vai até 31 de agosto. Esta é a terceira vez que o fim da campanha é adiado por causa da baixa procura. Terça-feira, dia 1º de agosto, agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio investiga mais um caso de racismo. Uma mulher acusada de ofender um rapaz numa lanchonete na zona oeste da cidade, dizendo que odeia preto, foi autuada por injúria por preconceito. Testemunhas que presenciaram a discussão ontem de madrugada gravaram vídeos que viralizaram nas redes sociais. Assistam, odeio preto, é verdade. Você não gosta de quê? Sou obrigada. Se eu obrigada a gostar, eu não gosto. Os insultos eram contra Matheus Gomes dos Santos, de 22 anos. Ele foi agredido numa lanchonete na madrugada de segunda. Parte do que aconteceu foi gravada por testemunhas. Dá mais um depoimento, não, meu filho vai nascer na favela e eu meu sou preto. Tu é o quê? Tu é branco? Você me chamou de Tu é preto, branco? vai, fala. Fala da forma Fala da forma que você falou aqui na frente de todo mundo. A mulher, que se identificou como Amanda Ornella e como médica, chegou a dizer o número do registro no Conselho Regional de Medicina do Rio. 5283-905. Mas o Conselho Regional de Medicina do Rio disse que não existe registro com o nome e os dados de Amanda. E também não há registro no Conselho Federal. Ela ainda disse ser casada com um miliciano. Casada com milícia. Ok. Beijo. E procurou desqualificar a legislação brasileira. Então toda hora você pode ter um ato de racismo porque você tem dinheiro. Racismo, é isso? não dá cadeia. Não. Racismo não dá cadeia. Não dá. Vai ficar gravadinho o nomezinho lá, sabe por quê? Racistas não passarão! Matheus não foi o único alvo de xingamento. Ofendeu também uma outra colega que estava lá dentro do estabelecimento, chamando-a de negra, de preta e tudo mais. Os vídeos foram apresentados na delegacia de Campo Grande, na zona oeste do Rio, e o caso foi registrado como injúria por preconceito. A Comissão de Direitos Humanos da OAB questiona tanto a tipificação do crime quanto a ausência do flagrante. Está lá injúria por preconceito, né? Desde janeiro desse ano, a injúria por preconceito, né? A injúria racial, ela é equiparada ao crime de racismo. Se trata de um crime inafiançável e imprescritível e que ela deveria ser presa, tendo em vista que tinham diversas testemunhas na hora, que os policiais militares chegaram e ela ainda verbalizou isso e que ela cometeu sim um crime de racismo e deveria ser presa em flagrante por esse crime. E ela não consta como médica. E no registro de ocorrência, ela é qualificada como médica. Então, existe aí também uma falsidade ideológica por parte dela, que configuraria também um flagrante do crime de falsidade ideológica ao mentir, né, em um documento público, no caso, o registro de ocorrência, como ela fez. Matheus fica constrangido até de falar o que aconteceu com ele. Nunca pensei em passar por uma situação dessa. Mas um desgosto de saber que ainda existem pessoas que acham que nós não temos capacidade de chegar em lugares grandes devido à nossa cor. Nós procuramos a Amanda Queiroz Ornella, mas ainda não tivemos resposta. Na delegacia, ela preferiu ficar em silêncio. Pois é. Sobre o fato de Amanda não ter sido presa em flagrante, a Polícia Civil disse que, segundo o delegado responsável pelo caso, os vídeos apresentados na delegacia não registraram conduta criminosa e sim um momento posterior ao denunciado por Matheus. A polícia diz que vai ouvir funcionários da lanchonete, que pediu imagens de câmeras de segurança da loja e que a investigação está em andamento.
Em Mato Grosso do Sul, um pecuarista de Corumbá foi multado em R$300 mil por manter um casal em condições análogas à escravidão. Segundo a polícia, os trabalhadores moravam num chiqueiro, sem água potável e não recebiam alimentação regularmente. A decisão é da Vara do Trabalho de Corumbá. Por essa sentença, o pecuarista vai ter que pagar uma indenização de R$300 mil por danos morais à sociedade. Em maio do ano passado, policiais civis aqui da cidade identificaram que um casal era submetido em condições análogas à escravidão em uma propriedade rural às margens do Rio Paraguai. As autoridades constataram que as vítimas, de 38 e 24 anos, viviam em situações degradantes e desumanas. Eles dormiam em um barracão improvisado de chão batido, com paredes e telhados feitos de caixas plásticas, madeiras e lonas. Não havia condições básicas de higiene e nem banheiro. A água que bebiam era retirada do próprio Rio Paraguai, sem tratamento, e dependiam dos patrões para poder comer. Eles estavam há quase 2 meses trabalhando, depois de aceitarem uma proposta de ganhar R$60 por hectare da terra roçada, mas nunca receberam nenhum valor e ainda ficaram devendo R$2 mil ao pecuarista em relação à alimentação que foi fornecida. Depois que o casal foi resgatado, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra o proprietário rural. Durante o processo, o autor disse que era o responsável pelas contratações, mas disse que eram apenas temporárias e que não devia nada aos dois. Ele ainda tentou diminuir os valores das indenizações, mas vai ter que pagar R$300 mil por dano moral coletivo e R$10 mil por dano moral individual, além de ter que cumprir com todos os compromissos legais de sua condição como empregador. Em nota, o pecuarista Carlos Augusto Borges Martins disse que não foi notificado da condenação e deve se pronunciar nos próximos dias. A Justiça do Mato Grosso do Sul decretou a prisão preventiva de 3 irmãs suspeitas de furtar mais de R$200 mil em óculos de grifes em lojas e shoppings pelo Brasil. Pelas informações da Polícia Civil, as 3 mulheres são de São Paulo e percorrem o Brasil furtando lojas de luxo, principalmente em shoppings. A polícia divulgou fotos na tentativa de localizar e prender as suspeitas de furto. Juma Yara, Maria Aparecida e Maria Eduarda, todas de sobrenome Souza Silva. Aqui em Campo Grande, elas furtaram óculos de grifes e aparelhos celulares. As mulheres ficaram 2 dias aqui em Campo Grande, num apartamento alugado por aplicativo, e foram embora no ônibus com destino a São Paulo. Conforme as investigações, num shopping localizado na principal avenida da capital, elas levaram 117 óculos que totalizaram R$176 mil. Em outro centro comercial, furtaram 21 celulares no valor de R$35 mil. De acordo com as investigações, elas agem sempre da mesma forma. Permanecem nas cidades por pouco tempo, visitam os shoppings e escolhem as lojas que serão alvos, de preferência as mais luxuosas. As criminosas aguardam o horário de fechamento das lojas, se aproximam da porta e, quando o funcionário ativa o fechamento automático, elas usam um dispositivo para decodificar o código de segurança e assim conseguem abrir as portas. As mulheres também usam uniformes de boutiques e empresas conhecidas para não despertar qualquer suspeita. A polícia descobriu que, desde janeiro, elas atuaram em 4 cidades. A justiça decretou a prisão preventiva das 3 irmãs, que, segundo a polícia, devem estar escondidas em São Paulo. De Campo Grande, Oswaldo Nóbrega para o Brasil TV. No primeiro semestre deste ano, mais de 300 casos de roubos foram registrados em comércio do Distrito Federal. Hoje, a Polícia Civil prendeu integrantes de uma organização criminosa que é suspeita de cometer assaltos violentos em pelo menos 6 regiões. A imagem mostra quando 3 homens entram na loja em Samambaia. Um deles tem uma arma na mão. De outros ângulos, dá para ver que o suspeito ameaça lojistas e clientes. Os bandidos recolhem aparelhos eletrônicos. Veja que o homem armado chega a quebrar um dos vidros do mostruário para pegar celulares. Aqui, um homem também armado entra na loja de telefonia no Riacho Fundo 1. Ele rende funcionários e clientes, enquanto o comparsa chega com uma bolsa e começa a recolher os aparelhos. Enquanto um monitora as vítimas, o outro entra numa área de acesso restrito. Um dos bandidos chega a exigir silêncio.
Esses dois crimes estão interligados e foram cometidos pelo mesmo grupo criminoso, que visava aparelhos celulares e, em alguns casos, até joias. Além de Riacho Fundo e Samambaia, a polícia afirma que o grupo também assaltou comércios de Ceilândia, Águas Claras, Recanto das Emas e Plano Piloto. Era praticamente um roubo por semana, sempre com violência. Hoje, em operação da Polícia Civil, 4 pessoas foram presas e 3 ainda estão foragidas. Todos moram no entorno do DF. Nós identificamos que esses indivíduos faziam levantamentos desses lugares, né, e procuravam ali ter conhecimento de se havia um estoque de aparelhos celulares nessas lojas, né? Todas as ocorrências com emprego de arma de fogo, todos com bastante violência. O delegado conta que o grupo levava cerca de 15 celulares em cada roubo e depois vendia esses aparelhos por um preço abaixo do valor de mercado. A polícia não conseguiu recuperar objetos roubados. Esses indivíduos só cometem esses assaltos porque nós temos as pessoas que adquirem esses aparelhos. E é bom que se diga que esses indivíduos também são identificados no curso das investigações e também são responsabilizados na forma da lei, né? Então, para que fique claro, todo aquele que adquire um produto que sabe ter uma origem ilícita acaba respondendo pelo crime de receptação. Os envolvidos devem responder por roubo circunstanciado, associação criminosa e porte de arma de fogo irregular. Se condenados, a pena pode se aproximar de 20 anos de prisão. Subiu para 12 o número de mortos pela Polícia Militar em Guarujá, no litoral paulista. A Baixada Santista vive um momento de muita violência desde que o soldado da rota, Patrick Reis, foi morto na última quinta-feira durante um patrulhamento. Hoje, 2 policiais militares foram baleados na região, em Santos. Quinta-feira movimentada e violenta na Baixada Santista. 2 policiais militares foram alvos de criminosos. O primeiro atentado aconteceu por volta das 6 horas da manhã, em frente a uma padaria no Canal 2, aqui em Santos. Uma viatura da Polícia Militar estava estacionada e 2 policiais militares estavam em frente ao estabelecimento comercial, quando um carro parou e 2 criminosos saíram armados, disparando contra os policiais militares. Uma cabo da Polícia Militar foi atingida nas costas. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro. Nós tivemos a informação que ela se recupera e o estado de saúde dela é estável. Poucos minutos depois, houve um confronto entre policiais militares e criminosos no Morro São Bento, um dos morros da cidade de Santos. Durante esse confronto, um criminoso acabou morrendo e até o início da tarde, policiais do Comando de Operações Especiais, o COI, da Polícia Militar, estavam no local resguardando aquela área. A gente também teve informação que durante esse confronto, um policial militar do 8º BAEP, que é da região de Presidente Prudente, também foi atingido por um disparo. Ele foi atendido, levado ao hospital e também recebemos informações que o estado de saúde dele é estável. Houve ainda confronto entre criminosos e policiais militares numa comunidade em Santos chamada Vila Pantanal, no Sabuó, também durante o período da manhã. E também houve troca de tiros no bairro do Jabaquara, onde uma pessoa morreu. A Secretaria de Segurança Pública também informou que o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrinte, virá a Santos hoje também para acompanhar de perto a Operação Escudo, realizada por vários homens da Polícia Militar. Adriana Coutinho, de Santos. A Polícia Rodoviária Federal encontrou quase 2 toneladas de drogas em meio a uma carga de soja que se espalhou pela BR-277 no Paraná após o tombamento de um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite na rodovia que é a principal ligação entre as cidades do interior do Paraná e a capital paranaense. É a BR-277, em uma cidade aqui chamada São Luís do Purunã. É um trecho de serra, descida e que acabou ocasionando bastante complicação para os motoristas ao longo de toda a madrugada e também boa parte da manhã de hoje. E o que chamou a atenção dos policiais foi como aconteceu esse acidente e a carga também carregada, né? Um caminhão que tinha soja por cima, mas na parte de baixo, depois do tombamento, foi revelada uma carga de maconha. A droga estava entre os grãos, justamente para disfarçar esse transporte irregular. Depois do tombamento, o motorista teria fugido com uma caminhonete que vinha dando apoio logo atrás desse transporte.
Bom, depois que o motorista fugiu, a Polícia Rodoviária Federal assumiu aqui, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, a limpeza dessa pista e por muitas horas a rodovia ficou completamente interditada. O congestionamento aos motoristas chegou a mais de 16 quilômetros. Agora, olha essa história absurda. Um homem matou um cachorro a tiros no interior do Maranhão. Ele alegou que foi mordido pelo cachorro e, por isso, matou o animal. O Erisvaldo Santos tem as informações. Era por volta das 2 horas da tarde, quando uma dona de casa da cidade de Conceição do Lago Açu, na região do Médio Mearim, acordou com o barulho de um tiro. Ela procurou a polícia para dizer que teve a casa invadida por um vigilante que atirou contra o cachorro dela. O animal morreu minutos depois. O homem foi preso pela polícia militar e disse que ao passar em frente à casa foi mordido pelo cachorro. Segundo a PM, ele estava embriagado. A punição para esse tipo de crime foi aumentada recentemente. Varia de 2 a 5 anos de prisão e multa de 1 a 40 salários mínimos. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Entrou hoje em vigor uma regra nova para compras internacionais de até $50, cerca de R$230. A mudança contempla apenas as compras feitas pela internet por pessoas físicas no Brasil em empresas de fora do país. A Jennifer teve que pagar muito imposto com os pedidos que fez no primeiro semestre deste ano em compras internacionais. Eu fiz uma compra de, acho que aproximadamente R$119 e ela foi taxada no valor, assim, o dobro do valor da compra. E aí desanimei com isso, uma outra também de 200 e pouco, também foi taxada, ali aproximadamente também no mesmo valor, 200 e poucos reais. Mas esse problema não vai existir mais para compras de menor valor. A partir de hoje, encomendas de até $50 estão isentas do imposto de importação. Mas para isso, a empresa precisa estar cadastrada no novo programa da Receita Federal, o Remessa Conforme. E mesmo assim, o consumidor continua pagando 17% de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, tributo que é arrecadado pelos estados. Para compras acima de $50, as regras continuam as mesmas, com 60% de tributação federal de importação e isenção de imposto para remessas entre pessoas físicas. O programa deve trazer mais segurança fiscal para o país. A Receita Federal sabe que em uma parte dessas vendas internacionais, os valores dos produtos não são informados corretamente e que empresas se escondem usando a figura de pessoa física para vender ao Brasil e fugir da tributação. Então isso dá uma maior segurança jurídica, dá uma maior segurança para o contribuinte, dá uma maior segurança para o fisco, que vai conseguir fiscalizar de maneira mais automatizada e dinâmica. Justamente porque os tributos vão ser recolhidos antes, né? Vão ser recolhidos de uma forma automatizada, onde o contribuinte vai poder visualizar daquele valor pago efetivamente o que está sendo destinado para valor de mercadoria, frete, seguro e também imposto de importação e ICMS. A expectativa do governo é que a mudança equilibre a concorrência entre o varejo nacional e o comércio eletrônico. As compras também devem chegar com mais rapidez, já que os pacotes serão liberados automaticamente na chegada ao país. Atualmente, o Brasil recebe 1 milhão de encomendas por dia. E a Jennifer já faz planos para as compras futuras. A gente deixa lá, né, na nossa lista de favoritos o que a gente pretende comprar e vai comprando aos pouquinhos. A seguir, a campanha do Agosto Dourado incentiva a amamentação e a doação de leite materno. Iniciativa que pode salvar vidas de crianças prematuras. Não saia daí que a gente já volta. Brasil TV de volta falando de um susto de uma pedestre de Goiânia que escapou por pouco de ser atingida pela queda de um ponto de ônibus. O abrigo foi atingido por um ônibus que estava parando para os passageiros descerem e poderia ter sido uma tragédia. É que minutos antes, esse ponto de ônibus estava cheio de passageiros. O relógio na câmera marcava 7 horas e 29 minutos da manhã desta terça-feira. Ao se aproximar do ponto para parar, o motorista atinge parte da estrutura de concreto que desaba. Uma mulher que caminhava pela calçada por pouco não foi atingida.
Nessa outra câmera, dá para ver que depois do acidente, dezenas de passageiros e o motorista do ônibus descem. A Gleice era uma das passageiras e conta que tomou um susto. Nossa, foi como se tivesse caído um concreto muito forte. Assim, um susto mesmo, como se tivesse batido na frente do carro. Não tem nem como explicar, assim, porque na hora a gente ficou muito atordoado. Essas fotos que a Gleice tirou mostram como o ônibus ficou depois do acidente. Parte do teto do veículo foi danificada. Ela conta que o sol atrapalhou a visão do motorista. Por isso, ele bateu no ponto. A gente chegou aqui na Avenida Milão, né? Ele tinha um carro estacionado ali, ele virou para a esquerda, o sol pegou no olho dele, ele virou. E aí ele bateu no ponto de ônibus, caiu. Ele desceu já desesperado, né? Porque achou que o ponto ia cair em cima dela. E aí até o momento a gente desceu, ele pediu para ter algumas testemunhas, né? Para acompanhar o caso. E aí a gente ficou aqui até o pessoal chegar. 2 minutos antes do acidente, o ponto estava cheio. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Cerca de 2 horas depois que o ponto desabou, a Secretaria de Infraestrutura fez a remoção do que sobrou dele. A Defesa Civil e a Polícia Militar acompanharam a retirada da estrutura. A mulher que foi quase atingida pela estrutura de concreto não teve nenhum ferimento. Algumas testemunhas disseram que ela estava a caminho de uma academia que fica aqui perto. Agora, sem o abrigo, os passageiros vão ter que aguardar pelo ônibus ao lado deste poste que foi pintado para indicar que aqui é um ponto de parada. Livramento. Bom, começou em todo o país a campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação e a doação de leite materno. Ferramentas importantes para garantir mais saúde e qualidade de vida aos recém-nascidos, principalmente para crianças prematuras. A Semana Mundial do Aleitamento Materno começa hoje e faz parte da programação da campanha Agosto Dourado para incentivar, então, as mamães a doarem leite materno para os bebês recém-nascidos que precisam. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o doutor Antônio Leonardo. Doutor, qual a importância, qual o impacto dessa doação para a saúde dos bebês? São muitos que precisam dessas doações em todo o país? Em todo o país, a gente tem um número enorme de crianças que nascem prematuras. E essa doação é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. Sem esse leite, essas crianças estão mais sujeitas a doenças, a infecções, ao desenvolvimento inadequado. Toda e qualquer mulher que amamente pode fazer a doação de leite para os bancos de leite que a gente tem no país inteiro. Geice Gomes para o Brasil TV. A vacinação contra a gripe foi prorrogada mais uma vez no estado de São Paulo. É a terceira vez que o governo prorroga a campanha, que agora vai até o dia 31 de agosto. O motivo é a baixa cobertura vacinal, que ainda está bem longe da meta de imunizar 90% do público-alvo. Parece até que a gente acelerou as imagens, mas não foi não. É rapidinho mesmo. Entre checar os documentos e receber uma dose da vacina, a média é de 5 minutos. Só demora um pouquinho mais quando a família é grande. Sim, tem que ter uma paciência, né? Eles estão cooperando, eles cooperam com a gente cooperando com eles também, né? Tem que ter um limite para eles também, né? Pensando na saúde também deles. Com certeza. Em primeiro lugar, a saúde deles, né? O que aconteceu lá dentro? Também vacina. Foi? Doeu muito, pouco ou nada? Pouco. Essa família se imunizou hoje de manhã na UBS Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. Mas em todas as UBSs do estado, a vacinação contra a gripe foi prorrogada até dia 31 de agosto. Os números de imunizados têm avançado desde o começo da campanha. Nos primeiros 5 meses de 2023, 6 milhões e 100 mil doses da vacina foram aplicadas. Depois, nos 2 meses de prorrogação, o número quase dobrou, chegando a mais de 12 milhões de imunizados no estado, o que corresponde a quase metade do público-alvo. A imunização avançou, mas ainda há um longo caminho para percorrer, porque a meta do estado é atingir 90% da cobertura vacinal. E é por isso que anualmente a gente tem que entrar numa sala de vacina como essa e receber uma nova dose, já que a composição da vacina da gripe também anualmente é atualizada. Já dizia o ditado: prevenir é melhor que remediar. E sabe aquela preocupação de tomar a vacina e achar que vai ficar gripado? O clínico geral e pediatra Cristiano Guedes garante que é fake.
Essa vacina é extremamente segura, não tem por que os pais terem medo nenhum, isso não tem o menor fundamento. Os sintomas da gripe já são velhos conhecidos: nariz congestionado, tosse, dor no corpo. Muitas vezes parece uma doença inofensiva, mas casos mais graves existem e atingem geralmente os grupos de risco: idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e crianças menores de 6 anos. A vacinação é a primeira barreira contra as doenças. A prevenção sempre é o fator mais importante, menos custoso e aquele que mais abrange, aquele que mais realmente vai proteger os pacientes, sejam crianças, idosos. Vacinar é um ato de amor. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite. Até amanhã.